Olá, tudo bem? Antes de a gente começar a falar das funções trigonométricas propriamente dita, que é um dos elementos que considero muito importante para o cálculo, e ele, junto com essa importância, ele é cheio de algumas complexidades, assim, né? Não que os outros não sejam, mas eu acho que a gente está mais acostumado com a exponenciação, as funções polinomiais, né? Essas funções assim que a gente já comentou anteriormente, do que a função seno e função cosseno, né? Então, por experiência, né? A gente sabe que existem muitos estudantes que pouco viram sobre o assunto. Então, antes de eu falar das funções trigonométricas, eu quero falar um pouco sobre a trigonometria. Então eu vou falar essa videoaula sobre a trigonometria. Eu tentei pesquisar algumas coisas a respeito do significado das palavras seno, cosseno, tangente e tal, assim. Só que, em especial a palavra seno, há muita controvérsia sobre o seu significado, né? Ela vem, assim, a primeira vez que foi falado, ela vem do hindu, né? Jiba. E depois a tradução veio para sinus, né, do latim sinus, e depois a gente utiliza o seno. Mas o significado, assim, uns falam, tem vários significados, assim, então não existe um consenso, né, pelo menos na onde eu pesquisei, não existe um consenso sobre isso. Então eu deixei de lado essa parte histórica e eu vou falar um pouco mais da trigonometria no triângulo retângulo propriamente dito, né, que eu acho que nesse caso ela é mais significativa propriamente dita, tá bom? Beleza? Então vou abrir o GeoGebra porque a nossa aula hoje vai ser praticamente no GeoGebra para a gente entender essa relação, tudo bem? Bem, então quando a gente fala em trigonometria, né, o que quer dizer a palavra trigonometria? Trigonometria é medida de 3, né, ou seja, medida de triângulos, certo? E quando nós falamos nisso daí, então há um estudo por trás do triângulo, né? E quando nós falamos em trigonometria, né, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o Teorema de Pitágoras, né? Então a gente vai começar a falar um pouco da trigonometria utilizando os conceitos do Teorema de Pitágoras, tá? Para adiantar um pouco aqui, eu já fiz umas medidas, né? Essa medida aqui de A até B vale 3, e essa medida aqui do segmento G vale 4, né? Então, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é exclusivamente relacionado ao triângulo retângulo, certo? Então ele diz que o cateto, né, o lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, certo? Então vamos começar com essa questão aqui. Então eu sei que essa medida vale 3, essa medida vale 4. Então se eu colocar aqui no GeoGebra 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 25. Se eu extrair a raiz desse valor, é o valor 5, ou seja, essa medida aqui é 5, tudo bem? Então, se nós fizermos esse resultado aqui, ó, colocar aqui, ó, pode observar que o H, que é a hipotenusa, né, por coincidência ele utilizou esse termo aqui, né, é 5, né? Então, a hipotenusa é o que? É o valor ao quadrado dos catetos, tudo bem? Beleza? Com isso também nós temos outros elementos relacionados ali, que é assim, quando a gente olha para cá, por exemplo, vamos ver a questão do ângulo, né? Então triângulo retângulo, então por consequência em algum dos lados tem que ter formando um ângulo retângulo. Então esse ponto, esse e esse daqui, ó, pode observar que o ângulo formado é 90 graus, né? Outra questão, os outros ângulos. Então, existe aquela outra teoria que fala assim que a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Bem, então se um é 90, esses dois aqui, a soma desses dois tem que ser 90. Não quer dizer necessariamente que sejam 45, tá? Mas vamos verificar qual que é o valor do ângulo. Então, esse caso aqui deu
57,13. Então, se eu somar esses dois e subtrair de 180, é o valor desse ângulo aqui, certo? Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Eu vou diminuir aqui para poder pegar os valores que eu tenho aqui, tá bom? Então, alfa mais beta é igual a 143,13, tá? Agora, então, vamos verificar qual que é o valor desse ângulo aqui. Então, novamente, eu vou diminuir aqui para colocar 180 graus menos 36,87. E vamos verificar se é esse o valor desse ângulo mesmo, tá? Então, vou... deixa eu ver se... esse ponto e esse ponto. 36,87 aqui, ó, né? Então, se eu pegar a soma desses três ângulos, o ângulo é de 180 graus, tá? No entanto, existem alguns ângulos que são um pouco mais comuns, né? Que a gente utiliza melhor, que são os ângulos de 45, os ângulos de 60, né? Não tem problema. Então, deixa eu ver se eu consigo construir esses ângulos aqui. Só um momentinho, tá? Deixa eu pegar aqui uma medida. Vou pegar aqui, ó, um ponto. Vou colocar uma perpendicular a esse ponto aqui, agilizando um pouco, uma reta perpendicular. Então, vou selecionar o ponto e esse daqui. Então, eu tenho uma reta perpendicular aqui. E agora eu vou construir o ângulo. Um ângulo com amplitude fixa, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso selecionar um ponto, um vértice. Então, vou pegar esse ponto e esse vértice. Eu vou colocar o ângulo de 45. Olha lá, deu assim. E agora eu vou ligar esses aqui, ó. Vou passar a reta primeiro para a gente ver. Passando por esse ponto. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho 45 aqui, e se eu marcar esse ponto aqui, 45 graus, e aqui, como eu pedi um ângulo de 90 graus, vai ser o ângulo de 90 graus, né? Então, vamos observar, ó, certo? Então, aqui, ó, esse é o triângulo 90 graus, né? Como é que eu vou poder saber a medida da hipotenusa aqui? Fazendo os cálculos aqui, né? Pegando quanto que é essa medida, elevando ao quadrado, mais essa medida ao quadrado, tirando a raiz aqui, eu vou saber esse resultado, tudo bem? Mas com o surgimento dos ângulos, ou seja, com essa discussão dos ângulos, nós também começamos a estudar outros elementos relacionados ao ângulo, né? Que é a medida relacionada a essa questão, certo? Então, nós sabemos que o seno, o que é o seno? É cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Mas o que é esse cateto oposto, o que é esse cateto adjacente? Essas são às vezes umas discussões que ficam um pouco na dúvida, certo? Então, assim, sempre a gente precisa olhar qual é o ângulo que nós estamos trabalhando, tá? Então aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, os dois são 45, não tem problema. Mas assim, construir um outro ângulo, um outro triângulo, para a gente ver melhor essa relação aí, tá bom? Então vou... Tá aí o meu triângulo. Aqui tem 90 graus, esse é o ângulo de 60, e aqui, por consequência, vai ser o meu ângulo de 30 graus. Só confirmando, né? Então, olha lá, meu 30 graus. Tudo bem? Olha lá, meus dois ângulos ali. Agora a questão é a seguinte: o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente, né? Bem, aqui nós podemos observar que eu tenho o ângulo de 90 graus, né? Então, a hipotenusa seria o quê? Seria uma das melhores, assim, que eu gosto de falar para os meus alunos, é o seguinte, que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vou marcar aqui o ângulo de 90 graus.
certo? Aqui está o ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa, certo? E se eu pegar... eu não sei se eu vou conseguir girar essa figura, porque ela está fixa, né? Olha lá. Se eu girar, olha lá, a hipotenusa não altera, ela sempre vai ser o ângulo oposto desculpa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, não se altera essa questão da hipotenusa. A única coisa que você tem que se ligar é que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Bem, agora a questão é o seguinte: o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Aqui no caso, quando eu estiver me referindo a esse ângulo de 60 graus, o meu cateto oposto é essa medida, certo? Quando eu estiver me referindo a esse ângulo aqui, o cateto oposto ao ângulo é esse medido, ou seja, o lado oposto ao ângulo, certo? Então, o lado oposto ao ângulo de 60 graus é essa medida aqui. O lado oposto a esse ângulo aqui é esse lado aqui, tudo bem? Agora, cateto adjacente. Cateto adjacente, talvez não seja a melhor definição, talvez eu esteja falando alguma besteira aqui, mas eu gosto de falar assim que é o lado que ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa, tudo bem? Então você pode observar que esse aqui, ó, esse ângulo é um ângulo formado pelo lado da hipotenusa e por esse cateto aqui. Esse ângulo de 60 graus é formado por esse lado, por essa hipotenusa. Então o cateto adjacente é o cateto que ajuda, diga assim, forma o ângulo junto com a hipotenusa. Então assim, se eu estou me referindo ao ângulo de 60 graus, esse daqui é o meu cateto adjacente. Se eu estou me referindo ao ângulo de 30 graus, esse daqui é o meu cateto adjacente, tudo bem? E nós sabemos que, no caso aqui, o que acontece nessas situações, né? Bem, nesse caso aqui, nós sabemos já, é uma questão de fórmula, que o seno é o que? É o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, tudo bem? Então, se eu colocar esse lado aqui, essa medida aqui, né, o segmento H1, deixa eu apagar tudo o resto aqui, segmento H1, 6,93, né? Então, vou colocar ali, ó, e esse daqui é o segmento I', HTJ, segmento... tá, então beleza. Voltando, né? Então é o seguinte, ó, se eu pegar aqui esse lado por a hipotenusa pelo meu cateto oposto, eu vou ter o valor do meu seno, certo? Então, no caso aqui, nós temos aqui o seno do ângulo já. Então, aqui a gente as mesmas coisas. Se eu colocar aqui, ó, seno de 60 graus, ele já vai me fornecer o resultado aqui, ó, 0,87. É a mesma coisa que eu pegar essa... Agora, se eu pegar lá o seno de 30, também já vai me fornecer meio, né? Então vamos lá. Então olha lá, eu apaguei todos os outros aqui só para a gente poder ter melhor situação desse cara aqui, certo? Então, se eu pegasse aqui, deixa eu ver quanto que vale essa medida aqui, né? Como é que eu posso fazer isso? Bem, eu posso utilizar o GeoGebra, né? Que daí eu peço um segmento aqui, ó. Ele me fornece o lado, né? Então eu já consigo saber quanto que vale esse lado. Então, para eu poder fazer essa relação,
E também vou descobrir quanto que é esse lado aqui também, só para a gente ficar mais fácil aqui, no meu caso. Tá? Então, olha lá. Se eu pegar cateto oposto P sobre Q, eu vou ter o 0,87, que é o valor do meu seno, do ângulo de 60 graus. Tá? Se eu pegar agora sobre 8, né? Então, R dividido por Q, que é o valor da minha hipotenusa, eu vou ter o valor de 1 sobre 2, que é o 0,5 que está marcado aqui. Tudo bem? É o mesmo valor aqui, tá? Então, esses são os valores de seno e cosseno aí que a gente consegue distribuir dentro do conceito do triângulo retângulo. Agora, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, seria quem? O cosseno aqui. O cosseno seria quem? R dividido por Q. Mas olha lá, o R, eu estou calculando o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Certo? E agora eu vou calcular o cosseno de 30 graus. Que é quem? É P sobre Q. A medida P pela hipotenusa, que deu 0,87. Então, opa, pera lá, a gente pode observar umas coisas aqui. O que existe? Existe uma relação entre o cosseno e o seno, né? Então, existe uma relação complementar entre esses termos aqui. Tudo bem? E daí existem as tabelas de triângulos. Então, por exemplo, a tabela dos ângulos, né? Quando existe essa relação aqui, né? Que daí mostra que o seno de um é o cosseno do outro, né? E assim por diante. Ou seja, ó, o seno de 30 é equivalente ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 é equivalente ao seno de 60. Tudo bem? E quando a gente pega, todas as medidas que nós fizemos aqui foi em relação à hipotenusa, mas quando a gente pega aqui agora a relação entre os catetos, né, ou seja, cateto oposto pelo cateto adjacente, nós temos a tangente. Então, se eu colocar aqui, ó, tangente de 60 graus, ela vai me fornecer o valor 1 sobre 73. E se eu pegar a tangente de tangente de 30 graus, ela vai me fornecer 0,58. Então, vamos ver se esses resultados batem. O que é? Bem, se eu me falar de seno do ângulo de 60 graus, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vai ser quem? P, cateto oposto, sobre R, que deu valor 1,73. E se eu estiver me referindo a esse ângulo aqui, vai ser o que? Cateto oposto R sobre P, que vai dar o valor de 0,58. Então, o que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno, né? Porque é o valor do seno, né, dividido pelo cosseno, ou é aquela famosa fórmula que o pessoal usa nos cursinhos. A tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, que o pessoal chama de coca. Eu, assim, respeito, mas eu não gosto de utilizar muito essa definição. O que é a tangente? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Então, essa seria mais ou menos uma introdução do conceito trigonométrico ali, tá? Essas ideias, a gente vai continuar falando delas quando a gente estiver falando das funções trigonométricas, beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula, né? Um conceito introdutório das funções trigonométricas, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade, de outras universidades, né? Porque o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito.
Um forte abraço para vocês, até a próxima e se cuidem, tá?